Quadrilheira, tudo bom? Estou aqui mais uma vez, Paulo Freitas, para trazer para vocês mais um episódio do canal Ao Meu Comando. E hoje a temática é festas. Fala, nação quadrilheira, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Ao Meu Comando. E o tema de hoje é festa. Aqui vamos abordar como a festa junina ela vai ganhando características de acordo com os anos e aonde essas festas eram realizadas aqui na cidade de Belém. Para isso, eu estou usando algumas fontes, como hemerotecas digitais, o próprio trabalho da professora Eleonora e também a dissertação do doutor Antônio Maurício Dias da Costa sobre o circuito bregueiro em Belém do Pará, e vocês vão entender o que estou querendo dizer aqui nesse vídeo de hoje. Para isso, a gente precisa dar uma volta lá no passado. Quando a gente analisa as fontes ao qual eu me proponho a fazer a pesquisa, que são os jornais da época, percebe-se que as festas juninas da década do século XIX, em Belém, elas estão mais associadas às igrejas. Não que essas festas não sejam promovidas nesses bairros periféricos de Belém. Eu não consegui encontrar nas fontes de jornais anúncio de festas em bairros periféricos, da década do século XIX, perdão. E aí, o que acontece? Eu percebo que é uma característica muito mais elitizada e religiosa, porque ele vai mencionando nos jornais as festas de São João, nas igrejas mais bem localizadas em Belém, no final do século XIX. Então, ali, a Igreja da Trindade e outras que eu tenho aqui, que eu vou procurar depois para vocês, os jornais mencionando essas festas em determinados lugares. E também, no final da década do século XIX, percebe-se também a presença de festas juninas em associações importantes da época, em clubes importantes da época. Então, percebe-se que ela ganha aqui uma característica nos jornais muito mais elitizada, as festas e as quermesses que eram anunciadas, eram relacionadas às igrejas. Quando a gente começa a analisar a dissertação da professora Eleonora sobre a linha cronológica da quadrilha durante esse tempo, ela menciona que durante a década de 50 ela não encontra muitas fontes relacionadas a esse período do século XX, né? Então, ela já começa a abordar a partir da década de 60. E aí é importante mencionar a diferença, a importância de como se vai produzir essa festa nas periferias de Belém. Então ela vai fazendo uma correlação ali com o que existia na época de tecnologia e como era se formada uma festa para depois vir a quadrilha. Antes da gente começar a falar sobre as festas, a quadrilha, lá, como vocês sabem, ela é uma dança de origem europeia, mais precisamente francesa, e que foi trazida pelos portugueses para cá, para o Brasil, e vai se introduzir, né, nas características rurais desse país afora, e cada estado vai ganhar sua característica própria. Então nós temos ali a dança de quadrilha, ela é uma das categorias disponibilizadas nas danças de salões. Então ela até menciona aqui as danças que eram utilizadas, né, na quadrilha, e também ela vai trazendo ali algumas informações interessantes, como as próprias linguagens que são feitas durante essa apresentação, porque faz uma correlação com a cultura francesa. Por exemplo, ela traz aqui as palavras faladas pelo marcador, que são palavras de origem afrancesada, e ela vira depois uma palavra francês-português, depois vira só para o português, e é muito interessante essa análise, porque a gente tem essas palavras até hoje nas festas juninas, nas danças de quadrilha junina. Então, anavante, anarrier, balancé, são palavras de origem afrancesas. E aí, chegando para dar essa volta, como é que vai surgir a quadrilha na periferia? É importante analisarmos aqui esse processo que eu acho muito interessante. E aí ela menciona como era realizado um festejo nas periferias da cidade. Então nós temos aqui um grupo de pessoas de determinadas localidades de Belém que vão organizar essas festas na sua comunidade, tanto nas ruas quanto nos quintais. E eu vou falar para vocês por quê. Ela menciona que para a organização da festa da cultura popular na periferia, monta-se um grupo de pessoas e cada grupo desse existe outros subgrupos que são responsáveis para administrar uma festa junina determinado bairro de Belém durante a década de 60, né? Observe que a gente já está ali na década de 60 do século XX. Então nós temos ali, como falei no vídeo anterior, a introdução da televisão e também das tecnologias que começam a ser popularizadas ali por conta da cultura de massa e a facilidade desses eletrodomésticos que começam a ser inseridos nas periferias. Então, produz ali um grupo para montar uma quadrilha, são 3 grupos, subgrupos que vão organizar essas quadrilhas.
ou essas festas juninas. Para as mulheres, ela menciona aqui que é determinado a presença dessas mulheres são importantes para a produção dos alimentos, e que aí é pauta para um outro vídeo, porque a quadra junina de Belém, do Pará, ela ganha uma característica diferente da alimentação vista em outras cidades do Brasil, porque a gente adiciona nossas comidas típicas também nas festas juninas. Então, as mulheres da comunidade, elas são responsáveis por administrar o alimento que será distribuído ou vendido daquela festa. Existe um outro grupo direcionado a organizar, a ornamentar essa manifestação, como um grupo que vai conseguir cortar a bandeirinha, que vai fazer a fogueira, ou que vai montar o terreiro, que é chamado, né, esse espaço onde vai ser feita essa realização dessa festa. Então ela ganha uma outra característica, porque nós utilizamos aqui para montar o cenário açaizeiros, né, e aí ele vai ganhando características também regionais, porque a gente utiliza plantas da Amazônia para montar essa festa, né? Ornamentar essa festa. E existe o outro grupo que fica responsável por convidar os jovens da região ali para participar da quadrilha. Então nós temos aí um grupo de pessoas que se dividem em subgrupos que vão montar a festa junina de determinada localidade. E aí a quadra junina, a festa junina, a dança da quadrilha, ela entra nessa festa como uma dança mais esperada para a apreciação do público que ali está participando, né? Então, até então, nós não temos ali, ela mostra pra gente que não existe a presença de disputa, é apenas uma apresentação para brilhantar as festas juninas. Tanto de dança de quadrilha, como de boi, quanto de pássaro, já começa ali a manifestação nessas localidades. Então, é muito importante a gente analisarmos esse período aqui, né? E aí ela menciona que a quadrilha necessita de uma música para dançar e movimentar o espaço. E para isso, em determinado período da história, da década de 60, ela menciona que as quadrilhas usavam, né, LPs, que era já um produto, seria um bem de consumo já muito caro para a época, né? E também os grupos aqui que as quadrilhas se apresentavam com grupos musicais ao vivo, com grupos que a gente chama aqui de pau e corda. Só que em determinado período da história, ela menciona que esses grupos, eles somem. E aí ela traz a hipótese que pode ser que esses grupos, as festas juninas não conseguem manter esses grupos pelos cachês, e aí a gente começa a utilizar nas festas juninas da periferia essa nova tecnologia que já vem adentrando o certame junino e também as periferias, que são as aparelhagens, que eram antigamente chamadas de sonoros. E aí é aí que eu entro com o livro do Dr. Antônio Maurício, que fala sobre o circuito bregueiro e a importância dessas aparelhagens nessas festas juninas. E aí ele traz para referência aqui para gente que a festa junina, nesse período da década do século XX, na década de 80, na década de 90, percebe-se que as aparelhagens elas fazem parte de movimentos culturais de Belém, como o Carnaval e o Círio, porém, na festa junina, como ele menciona, ela ganha múltiplas características, porque ela é muito fragmentada. Nós temos ali vários índices de festas acontecendo em várias partes da periferia de Belém, nos clubes, em várias áreas que proporcionam essa manifestação. Então percebe que é o mês todinho de festa, né? E aí a aparelhagem ela vai ser responsável por começar a ser utilizada e introduzir musicalidade nessas quadrilhas. Então há uma relação extremamente intrínseca entre a quadra junina e as aparelhagens de som em Belém do Pará, porque elas vão ser responsáveis, né, por dar o tom da orquestra em que essas quadrilhas vão dançar. Percebe-se, uma quadrilha de periferia que não tem um poder aquisitivo, elas vão utilizar dessas aparelhagens para dançar. Então, os LPs, que nessa época só as aparelhagens tinham, vão ser importantes, né, para dar o tom da quadrilha. E aí a gente acaba introduzindo nesse processo aí músicas que estão na atualidade. Então é bem legal para vocês analisarem o quanto essas duas manifestações elas estão extremamente ligadas desde quando elas começaram a surgir, as aparelhagens e as festas juninas. Então na década de 70, a quadrilha ali, as festas de quadrilha, elas, como o professor Antônio Maurício menciona, elas acontecem tanto nas ruas da cidade, dos bairros, como faz parte do poder público tentar administrar essa festa, centralizar essa festa, tanto no âmbito municipal quanto do estadual. E aí ele menciona as festas que eram proporcionada pelo Estado, pelo município, como a Arraiá da Alegria, ou também o Festival Pré-Amar, que são concursos realizados pela Prefeitura e pelo Governo do Estado na década de 90.
Então percebe-se que há uma centralidade do poder público, mas essas festas elas acontecem também de forma fragmentada nas ruas e nos quintais das casas. E aí ele menciona aqui que até então esses concursos nas periferias eles eram acontecidos também nos quintais. Isso é muito interessante porque tem uma quadrilha aqui que eu vou deixar para vocês futuramente o vídeo, que é a Alegria no Pé, que eu encontrei nas redes sociais, e aí eu vou deixar as fontes para vocês aqui, que eles se apresentam num quintal, né, para apreciação da população daquele determinado grupo, daquela determinada localidade, ali, daquele determinada comunidade que ela está inserida. E aí eu vejo também, começo a associar as histórias dos meus pais, dos meus tios, né, que mencionam que os concursos aconteciam também nos quintais das famílias, entendeu? Isso era muito interessante a gente saber, porque com o processo de modernização da cidade, acaba se perdendo esses quintais. O professor Antônio Maurício, ele menciona aqui que a presença da fiação elétrica começa a descaracterizar essas ruas, perde-se esses quintais pela grande procura imobiliária. Então, esses terreiros das ruas e das periferias, eles começam a perder as características. E aí a gente começa a ver a presença muito pungente dessas festas em clubes da cidade. E aí existe a premiações em espécie, e até então você percebe que ali no determinado período a gente já dançava, como se diz, papa mingau, dançávamos para dançar, por gostar do São João e também por apreciar esse movimento junino. Claro que existiam os concursos, sempre existiram os concursos, os troféus eles vão ser incluídos nesse período, mas é interessante saber que de uns anos para cá, a presença de poder monetário nos concursos ela começa a ser muito mais presente do que anos atrás. Então, a festa do São João, que é o que vai dar o tom para a quadrilha se apresentar. Então, assim, não tem uma delimitação de área. Todo mundo que está ali apreciando a quadrilha acaba participando na década de 60 de uma quadrilha, porque ela está sendo inserida ali num território ao qual ela está se apresentando e qualquer pessoa, de forma espontânea, pode dançar. Apesar de que a professora Leonor, ela menciona aqui, né, nesse processo, que há ensaios, pode ser de uma semana antes ou de 2 dias antes da apresentação. Então as pessoas vão dançar, principalmente com as roupas que elas têm, né, utilizando a característica ali caipira, né, com características do interior. Então cada um vai com a roupa que ela achar melhor. Depois de um tempo há a padronização dessas indumentárias, né, desses trajes, mas que as festas elas vão ser importantes para o surgimento dessas quadrilhas nas periferias da cidade, no movimento junino. Então é interessante a gente saber as características e como a festa ela vai ser importante para dar o tom da quadrilha. Então é a festa que vai trazer a quadrilha, que vai se manifestar e que vai dançar nos terreirões. E a aparelhagem que vai estar ligada à festa junina e que vai ser importante nesse primeiro momento a inserção dessa musicalidade, da atualidade para essas quadrilhas. Aí a gente volta naquela grande polêmica que está tendo no São João, que é a inserção de uma música mais artificial, né, por conta das músicas de quadrilhas que estão utilizando inteligência artificial para produzir a musicalidade, mas que nas referências que eu trago aqui, menciona aqui a desabafo de pessoas da década de 70, 80, mencionando que a quadra junina nesse período já não era mais a mesma, que elas estavam justamente aqui criticando quadrilhas que utilizavam músicas da atualidade para se apresentar, dizendo que não eram mais quadrilhas, e esse discurso ele vai se repetir agora, nesse momento. Então, assim, é entender que nenhum tempo é igual ao outro. A gente sempre vai utilizar o saudosismo. Eu, particularmente, que danço desde 1999, a dancei até 2012, tenho um certo saudosismo, mas que eu, nesse período, utilizei danças que, para muita gente, não faziam parte da característica junina, né? E aí, para terminar aqui, eu quero deixar para vocês um relato muito interessante do professor Antônio Maurício, na tese de doutorado dele, Festa na Cidade. Inclusive, gente, é muito bacana esse trabalho dele, foi de 2003, né? Ele é antropólogo. E aí ele vai trazer uma análise mais intrínseca, mais relacionada às comunidades. E aí ele traz um trecho bem interessante. Eu vou ler para vocês aqui. É fato que os terreiros de rua e de casas de festas não são as únicas programações alternativas aos arraiais oficiais da cidade. Ou seja, não é só as festas de ruas, mas também temos as festas centralizadas pelo poder público. Mas também há diversos tipos de terreiros e festas juninas são organizados pela cidade durante esse período. Dentre elas, destaca os concursos de quadrilhas promovidas por casas de festas
empresas, sindicatos, clubes e terreiros de umbanda e candomblé. E aí faço aquela relação que meus tios sempre me falam: ah, a quadrilha do teu pai dançava no terreiro da mãe Celina, na Marambaia. Então, olha, as quadrilhas também têm uma relação cultural com essas manifestações de cultura de religiões afro-brasileiras, né? Então é interessante a gente analisarmos aqui que hoje nós temos essa presença dessa, principalmente as pessoas falam, as missas dançam muita quadrilha, apresentam com músicas muito relacionadas a religiões de matriz africana, mas é porque desde esse período, essas quadrilhas já têm uma relação com esses terreiros de religiões de matriz africanas em Belém. E aí é pauta para outro episódio. Bem, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deixa aqui seu comentário, curte o vídeo para a gente engajar. Espero que vocês tenham gostado, né? E até a próxima. Tchau, tchau, nação quadrilheira. Beijos.